Olá pessoal do sétimo período, diferentemente da primeira videoaula que a gente teve, que eu estava no meu escritório, hoje eu estou aqui em casa cumprindo integralmente o isolamento social, que é a recomendação da OMS e também do nosso Ministério da Saúde, que é a única que aparentemente pode mitigar um pouco dos efeitos que a Covid-19 traz para a gente. Então eu espero que vocês também estejam cumprindo integralmente essas recomendações. E vamos lá, beleza? Então, só para retomar o ponto, a aula passada a gente trabalhou sobre a invalidade do casamento, a questão do casamento nulo e do casamento anulável. Falamos também de uma possível teoria da inexistência dentro da questão matrimonial, né? Falamos também que o nosso Código Civil ele ignora a teoria da inexistência e vai para a teoria da validade, que é o nosso segundo degrau da escada pontiana. Hoje a gente vai trabalhar sobre o casamento putativo, depois sobre as provas do casamento e também relacionado os direitos e deveres do casamento e vou provocá-los com uma questão acerca da responsabilidade. Será que seria possível uma responsabilidade civil pré-negocial do casamento? Então, esses são os vídeos que a gente vai trabalhar hoje e vamos começar então pelo casamento putativo, que foi algo que eu já trabalhei em alguns pontos com vocês na aula passada, tranquilo? Então assim, no primeiro momento, a gente vai lá para a origem da palavra. A gente vai ver que o casamento putativo, a expressão putare, quer dizer crer, imaginar ou pensar. Isso é interessante, tá? Então, crer, imaginar ou pensar. O casamento putativo, ele vai se tratar de um casamento nulo ou anulável que um ou ambos dos cônjuges estavam de boa fé, conforme o disposto no artigo 1561 do nosso Código Civil, tá? Então, mesmo desconstituído esse casamento, isso é, sendo ele nulo ou anulável, o casamento produz efeitos com relação ao cônjuge que estava de boa fé. Então, qual que seria o período de validade desse casamento? O período de validade vai da data da celebração dele até o trânsito julgado da sentença que o anulou. Então, quando o cônjuge se casou de boa fé, a sentença tem efeito ex nunc, ou seja, ela não vai retroagir nem a data do casamento, conforme o 1563 do nosso Código Civil, e nem da data da sentença anulatória, beleza? Quanto ao cônjuge que agiu de má fé especificamente, por ter ciência dessa cláusula nulificante, o efeito da anulação é ex tunc, ou seja, ela vai retroagir a data da celebração, como se o casamento não existisse. Então, desse modo, haverá no mesmo tempo, e aí que está a loucura desse negócio chamado casamento putativo, que o casamento vai até a sentença definitiva, que o cônjuge de boa fé ele vai continuar casado, por outro lado, o cônjuge de má fé não. Então, aí que está, do mesmo modo, haverá um período de tempo do casamento até a sentença definitiva, que o casamento será, o cônjuge de boa fé estará casado e o de má fé ele não estará. Então, o resultado dele é bem raro, tá? Então, durante o período entre a celebração do casamento e o trânsito julgado da sentença anulatória, o cônjuge inocente ele vai permanecer casado e o que agiu de má fé não. Então, só para deixar claro, durante o período da celebração do casamento e o trânsito julgado da sentença anulatória, o cônjuge de boa-fé permanecerá casado e o que estava de má-fé não, tá? Então, nesse mesmo processo a gente vai ter um cônjuge casado e outro não. É complicado, é louco. Eu falei para vocês que era bem confuso essa questão do casamento putativo, tá? Mas mesmo desconstituído o casamento, persiste o direito a alimentos a favor do ex-cônjuge, beleza? Então, com relação aos filhos, os efeitos subsistem sempre, né? Porque independentemente de boa-fé ou má-fé dos genitores, a gente tem a preservação desse relacionamento com os filhos. Silvio Rodrigues e Silvio de Salvo Venosa, eles afirmam que as doações antinupciais não precisam ser devolvidas. Por qual motivo? Porque se a gente vai declarar, no caso de má-fé, a nulidade da celebração do casamento, as doações antinupciais elas são anteriores à celebração do casamento. E por esse motivo, não há como você declarar nulo, não precisa devolver essas doações antinupciais, tranquilo? Então, a boa-fé que é mencionada lá no artigo 1561 do Código Civil, ela é a boa-fé subjetiva, tá? Ela não é a boa-fé objetiva. Por quê? Porque ela está relacionada com a conduta e com os deveres anexos relacionados à boa-fé, quando a gente trata da boa-fé objetiva. Nesse nosso caso, do 1561, a gente trata de uma tutela jurídica que se manifesta consentimento em estado de ignorância quando a vício é capaz de dirimir, ou seja, se designa por meio da figura jurídica da boa-fé. A noção de boa-fé pode apresentar-se como princípio e é designada por boa-fé objetiva, ou
como se tratando de boa-fé subjetiva, nesse caso nosso do 1561. Por quê? Porque trata-se no nosso artigo 1561 de boa-fé subjetiva, por quê? Porque vai manifestar um estado de ignorância e não propriamente o da boa-fé objetiva, que se coloca como um princípio. Então, o que seria, ou por que da boa-fé subjetiva nesse caso? Porque a pessoa que está de boa-fé ali, ela está em estado de ignorância, ela não sabia daquela condição e ela não tinha nenhuma capacidade de dirimir sobre aquilo, tá? Então é um completo estado de ignorância. Então, de acordo com a redação literal do 1564, o culpado, e aqui é curioso dizer, porque o nosso Código Civil, com a emenda constitucional, aliás, a emenda constitucional de 66 de 2010, a gente tirou essa questão de culpa, a gente trabalha o divórcio direto, etc., sem mais precisar dessa questão culposa para dissolver o matrimônio. Então, mas mesmo assim, o nosso 1564 do Código Civil, ele traz o elemento culpa, ele traz o culpado. Então, o culpado, nesse tipo de casamento putativo, ele sofre as seguintes sanções, tá? Perda de todas as vantagens da vida do cônjuge inocente, caso da necessidade de devolver bens, dependendo do regime de bens adotados. E a segunda sanção, então, é a obrigação de cumprir as promessas feitas no contrato antinupcial, como o caso das doações antinupciais. Então, são essas duas sanções que a gente tem nesse caso do casamento putativo, tá? Só para tentar trazer um exemplo para vocês, depois eu posso até passar a jurisprudência desse caso, mas era basicamente o seguinte: era uma senhora de 70 anos de idade que havia se casado há 30 anos e o marido dela, ele tinha um casamento anterior, ou seja, ele era impedido de casar. Isso é causa, como a gente já trabalhou, de impedimento matrimonial, lá no artigo 1521, inciso 6º do nosso Código Civil, e isso a gente sabe que gera o casamento nulo. Nesse caso, como ela era uma pessoa analfabeta, ela não tinha condições, ela morou muito tempo em sítio, ela não morava na cidade, não tinha acesso a informação como a gente tem hoje, foi declarado nulo o casamento, mas pela boa-fé dela, houve a prorrogação dos efeitos e a aplicação dessas sanções nesse caso concreto, beleza? Então, a gente fecha agora o casamento putativo e a gente retoma no próximo vídeo. Obrigado!